Irmãos, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 40. Observa que em toda promessa que Deus faz para a nossa vida, há uma condição. Deus prometeu para Abraão que iria fazer dele pai de uma grande nação, mas para isso tinha uma condição, né? E qual era a condição? Sai do meio dos teus parentes. Deus prometeu para Jacó que iria dar a ele a terra da promessa, mas tinha ali uma condição. E qual era a condição? Jacó tinha que sair da casa de Labão. Deus prometeu para Josué: olha, Josué, onde você colocar os teus pés será vosso termo. Mas Deus colocou ali condições. E qual eram as condições? Você vai ver que Deus fala assim, ó, desde o poente até o ocidente, né, desde o mar grande até determinado lugar, onde você colocar os teus pés será vosso termo. Mas se Josué pisasse fora desses termos aí, ele não ia conquistar. Então, assim também é na tua vida, amados. Deus tem promessas de bênção, promessas de vitória, de conquista. Deus tem promessas de fazer grandes coisas na tua vida. Mas tem aqui também os termos para nós andarmos na presença do Senhor. Deus falou que Josué, ele seria bem sucedido em tudo que ele fosse fazer. Não foi? Mas qual era a condição que Deus deu para Josué ali? Não aparta da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, porque ele fará prosperar os teus caminhos e será bem sucedido em tudo que você fizer. Irmãos, essa promessa é para você também. Não é só lá no Antigo Testamento, não. Essa promessa é para você também, porque no Novo Testamento nós vemos a palavra de Deus falando que tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário é direito teu. Ali na cruz do Calvário Jesus conquistou a morte, ali na cruz do Calvário Jesus conquistou a cura, conquistou a dor, conquistou ali toda a condenação que estava sobre nós e ele nos fez livre. Então na cruz do Calvário você tem a liberdade conquistada. E aqui o povo de Israel, eles estavam ali atravessando um momento difícil, porque eles estavam bem afastados de Deus, adorando a outros deuses. E aí Deus usa o profeta Isaías para falar para aquele povo: olha, consola eles. E amados, o que eu quero compartilhar com você nessa noite é que nós temos que preparar o nosso caminho para agradar ao nosso Deus. Israel, nessa situação aqui, neste ponto da história, eles teriam ali 10 anos de dificuldade. E depois ainda iriam ficar mais 70 anos exilados lá na Babilônia, dando aí um total de 80 anos, irmãos. E aí Deus usa o profeta Isaías, né? Deus fala com Isaías falando assim, ó, no versículo 1: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. No momento de sofrimento, no momento de aflição, no momento de dificuldade da tua vida, irmãos, Deus tem consolo para você. No momento em que tudo parece tenebroso na tua vida, Deus tem consolo, tem palavras de conforto para o teu coração. E é o que Deus está falando aqui para o povo. Deus está falando para Isaías: vai lá e consola o meu povo, porque eles estão desanimados, eles estão cansados de sofrer, eles estão padecendo ali pela perseguição, mas virão muitas lutas, e eu não os abandonarei. Irmãos, Deus está falando para você também nessa noite. Talvez você esteja assim, cansado, desanimado,
Você olha para a tua vida e só pensa assim: puxa vida, é só sofrimento, é só luta, eu não tenho um momento de paz, eu não tenho um momento de tranquilidade, eu não tenho um momento de alegria. Irmãos, Deus está falando para você que Ele é o teu consolo, Ele é a tua esperança, a tua alegria. Eu quero dizer aqui para você que a semente da consolação, ela pode ser enraizada no terreno da adversidade na nossa vida. Quando as coisas na tua vida parece que está dando tudo errado, quando parece que o mundo desabou sobre a tua cabeça, peça para Deus: Senhor, me consola, me conforta. Você pode não escapar das adversidades na tua vida, mas você vai encontrar um conforto, um consolo nos braços de Deus. Deus não vai às vezes te livrar da dificuldade, Deus não vai às vezes te livrar da adversidade que levanta. Deus vai permitir você passar por isso, mas Deus vai te dar livramento, Deus vai te dar escape, Deus vai te dar conforto, consolo no teu coração nas horas difíceis da tua vida. Tem muita gente pensando assim: eu só vou ter descanso quando eu chegar lá na glória. Não, irmãos. Deus quer te dar descanso aqui também, porque nós estamos aqui aprendendo como é a vida lá na glória. Deus fala para o povo assim, endireitai no ermo as veredas, aí no verso 3, voz do que clama no deserto, preparai o caminho, diz o Senhor, endireitai no ermo veredas ao nosso Deus. O que Deus está querendo dizer isso para o povo? É o que Deus está querendo falar aqui. O que é ermo? Olha, Deus está dizendo, endireitai no ermo veredas a nosso Deus. Veredas é o que? Caminho. E ermo? Ermo nada mais é do que deserto. Talvez você sente a tua vida assim, um verdadeiro deserto. O ermo que está dizendo aqui a palavra, o que é? É o teu problema, é a tua dificuldade, a tua crise, a tua necessidade, as lutas que se levantam. É o deserto, é o ermo que nós passamos, que nós atravessamos. E é aqui que nós temos que endireitar o nosso caminho. É aqui que você tem que olhar lá dentro de você, amados, e ver quais são as dificuldades, os obstáculos que tem ali, que está dificultando a tua caminhada. Interessante que quando Deus usa esse termo aqui, falando com Isaías, para falar com o povo, nós vemos logo aqui um trabalho de engenharia sobre caminhos. Imagine construir uma estrada. A estrada, ela é construída de qualquer jeito? Não. Aqui, amados, nessa época, o rei, quando ele ia para determinada cidade, ele não ia por qualquer caminho. Antes do rei sair naquela jornada, ia um grupo na frente preparando o caminho para o rei passar, para a carruagem do rei, porque ele não ia sozinho. Não é igual você vê aí em filmes, aquela carruagem com o rei e alguns soldados ali. Não, ia toda uma comitiva junto com o rei. E não era por qualquer caminho que eles passavam. Então à frente ia algumas pessoas, alguns súditos do rei ali, preparando o caminho, fazendo o quê? Tirando obstáculos, removendo pedras, aterrando onde tinha que aterrar, onde tinha valas, buracos, alguma coisa assim, para que o rei pudesse passar por ali e chegar em segurança
no destino dele. E quando Deus está falando aqui, preparai no ermo veredas a vosso Deus, está dizendo assim, ó, prepare o caminho para que Deus possa vir até você. Prepare o caminho para que Deus possa se achegar a você, porque existe às vezes, amados, muitos obstáculos na nossa vida, no nosso coração, que impede a presença de Deus de vir até nós. E Deus está falando para você, remova esses obstáculos aí. Eu não sei qual é o obstáculo que está aí no teu caminho, tá? Mas Deus está falando para você nessa noite, remova esse obstáculo. Deus quer chegar até você. A presença de Deus quer vir até você. Mas o caminho tem que estar preparado. E quem vai preparar esse caminho é você. Às vezes, amados, é um orgulho no nosso coração, né? Às vezes é alguma mágoa que nós temos, que se faz um obstáculo. Às vezes é a falta de perdão, é a falta de comunhão. Às vezes é um pecado oculto, que se torna um obstáculo, e aí não tem como a presença de Deus se achegar a nós. Versículo 3, Deus fala, ó, endireitai no ermo veredas ao vosso Deus, ou seja, prepare no meio do sofrimento que você está, da luta, prepare o caminho, remova os obstáculos, porque olha só o verso 4, todo o vale será exaltado, e todo o monte e todo o outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá, pois a boca do Senhor disse. Quando se fala de vale, está falando de quê? De um declínio, né? Vale é um declínio. E aqui Deus está falando que este declínio será exaltado. Amados, eu quero dizer aqui para você que este declínio nada mais é do que quando você se humilha na presença de Deus. A Bíblia diz que aqueles que se humilham, Deus os exaltará. Você está reconhecendo isso? Mas aqueles que são altivos, né, como vem dizendo aqui, ó, os montes e os outeiros serão o quê? Abatido. Quando se fala de monte, está falando aqui da pessoa orgulhosa, está falando aqui daquela pessoa soberba, daquela pessoa egoísta. Esses serão abatidos diante de Deus. E ainda diz mais, o que é torcido endireitará. Amados, às vezes existe muita coisa na nossa vida que precisa ser consertado. E quando se fala de torcido, eu entendo assim, ó, é a pessoa que joga para os dois lados. Um objeto torcido. Imagine aí junto comigo, um objeto torcido. Ele está voltado para ambos os lados, não é isso? E às vezes a nossa vida está assim também, torcida, a nossa vida espiritual. Torcida porque serve a Deus ou se serve o mundo, se faz a vontade de Deus ou se faz a vontade do mundo, se faz aquilo que o Espírito fala ou se cede aos desejos da carne. É uma vida torcida. E Deus está falando aqui que isso precisa ser endireitado. Quer a glória de Deus na tua vida? Tem que endireitar, irmãos. E ele ainda fala mais aqui que o áspero será aplanado. Quando se fala de áspero, é aquele terreno cascalhoso, aquele terreno pedregoso. E isso daí mostra para nós que às vezes o nosso coração está assim também. Um coração pedregoso, um coração de pedra, endurecido, e isso precisa ser aplanado.
Assim também tem que ser a nossa vida para com Deus, para com a glória de Deus. As pessoas às vezes oram: Senhor, me enche com a tua glória, Senhor, manifesta em mim a tua glória, mas às vezes o nosso caminho está tortuoso, o nosso caminho está pedregoso, o nosso caminho está altivo, irmãos, e isso precisa ser aplanado, para que a glória de Deus venha sobre nós. Aleluias. O abatido precisa ser encorajado. Aquela pessoa que às vezes está abatida, como vem dizendo aqui o vale, né? Ela está lá embaixo, ela já não tem mais forças, ela já não consegue mais orar, ela já não consegue mais sentir a presença de Deus. Ela vem para o culto, mas ela fica ali como uma geladeira, ela não abre a boca, não glorifica, não ora, não fecha os olhos. A pessoa está ali para baixo, lá embaixo, no fundo do poço. Essa pessoa precisa ser encorajada, e Deus está encorajando você. Talvez seja essa a tua situação hoje. Você está desanimado, está para baixo, está frustrado, está decepcionado. Alguém fez algo contra você que te deixou lá para baixo. Amados, Deus está falando para você nessa noite: levanta a cabeça, tenha ânimo, tenha fé, tenha coragem, as coisas vão mudar. Não fique aí emburrado, curtindo os problemas na tua vida, não. Desamarre esse problema da tua vida, manda ele embora no nome de Jesus. A pessoa tem anseio, né, por status, por reconhecimento, por fama. Ela deve abandonar isso daí. Nós não estamos aqui para aparecer, não. Não estamos aqui para nos destacar, não, irmãos. Quem tem que destacar é o próprio Senhor Jesus. Hoje tem tantos obreiros, né, buscando reconhecimento, fama. Tem tantos obreiros hoje que, se ele não for bajulado naquilo que ele faz, ele sai da igreja magoado, chateado. Irmãos, quem tem que aparecer é Jesus. Você que está ouvindo essa palavra aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, quem tem que aparecer na tua vida é Jesus. Nós estamos aqui, não é para fazer para nós, não é para fazer para vocês, estamos aqui para fazer para Deus. É Ele quem tem que receber, é Ele quem tem que aparecer. Os pregadores hoje não podem mudar a palavra de Deus por causa de pessoas, e a gente vê muito isso acontecendo. Pregadores mudando aqui o sentido da palavra para não magoar um, não magoar outro, não tirar a pessoa da igreja. Olha, o teu propósito aqui na igreja é o quê? É a palavra, não é? E aquele que sai da igreja por causa da palavra, irmãos, nunca foi convertido, né? Nunca foi convertido. Não vou na igreja não, a palavra lá é muito pesada, muito severa. Então a pessoa nunca foi convertida, a pessoa não quer mudança. A palavra de Deus não muda. E sabe o que é mais gostoso em tudo isso daí? Que Deus tem galardões para aqueles que aceitam a palavra. Deus tem galardões a eles. Olha aí no versículo de número 10. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e seu braço dominará por ele. Eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face. Quando você prepara o caminho para que a presença de Deus venha até você, pode ter certeza que Deus trará o seu galardão, que Deus trará a sua recompensa, que o salário do teu trabalho, do teu esforço, da tua obra, virá nas mãos do Senhor para abençoar a tua vida. Quando Isaías fala isso daqui para o povo, eles entenderam muito bem, porque eles sabiam a linguagem aqui. E quando ele fala isso daqui, sabe o que está dizendo, irmãos?
é uma linguagem de vitória, de conquista. Sabe por quê? Um exército, quando ia para a batalha, quando ia para a guerra, e aquele exército vencia o adversário, eles tinham ali como recompensa o despojo que ficavam ali. Então eles pegavam tudo que era daquele exército derrotado e eles levavam para eles como recompensa. E essa recompensa ia à frente do exército que tinha vencido a guerra. E ali os soldados com aquelas recompensas, coisas de ouro, armas, animais, eles levavam na frente do exército ali, mostrando para todo mundo: vencemos, somos vitoriosos, o inimigo caiu por terra. E quando Deus está falando aqui, amados, que o seu braço dominará por ele, e eis que o seu galardão está com ele, e o salário diante da sua face, ele está dizendo assim: ó, eu estou te dando vitória. Eu quero dizer para você hoje, igreja, Deus está te dando vitória hoje, o seu galardão está vindo com o Senhor. E aí Deus ainda fala assim, ó, no versículo 12, a palavra do Senhor fala assim, ó: quem mediu na concha da sua mão as águas, e tornou a medir dos céus os palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com pesos e os outeiros com balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tornou com ele conselho, e lhe desse entendimento, e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações, olha isso aqui, irmãos, eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó moído da balança. Eis que ele levantará as ilhas como uma coisa pequeníssima. Aleluia! Olha o poder de Deus, irmãos. Olha a glória de Deus, o que ela faz. E eu quero dizer aqui, usando essa palavra aqui, que toda a nação, diante da glória de Deus, diante da presença de Deus, o Senhor está dizendo aqui que é como uma gota, um balde. Aleluia. É como uma gota de chuva em meio à tempestade. A presença do Senhor é assim na nossa vida. Nós somos essa gotinha no meio de uma tempestade, que é o poder de Deus. Aleluias. E é Ele quem domina, é Ele quem controla tudo. Essa luta, essa dificuldade, esse problema que você está enfrentando hoje não é nada diante desse Deus, nada. Ele pode colocar por terra isso a hora que Ele quiser, depende de cada um de nós. Lembra que eu falei aqui, tem condições. Tem condições. Deus quer chegar até você, mas às vezes tem obstáculos que precisa ser removido. Eu gostaria que você parasse um pouquinho e pensasse nessa noite. Responda para você mesmo. Você acredita que Deus ama você? Tem o melhor para a tua vida? Você consegue relaxar e consegue confiar em Deus, que aquilo que você está fazendo está correto? Você está convencido de que Deus tem o poder para controlar a tua vida? Irmãos, eu quero dizer aqui para você nessa noite, ainda que a sua fé possa ser fraca, aceite nessa noite a provisão e o cuidado de Deus por você. Talvez você esteja assim com uma fé abalada, você já não consegue mais crer,
Mas nesta noite, acredite. Acredite na provisão de Deus, no cuidado dele para com a tua vida. Saia daqui nessa noite ciente disso. Deus está cuidando